Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é profundamente poderosa e transformadora sobre resiliência e força quando você descobre que, apesar de todas as aflições, não pode ser derrotado por causa de Cristo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração, meu irmão e minha irmã. Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua luta, qual é a sua aflição, qual é o peso que você tem carregado. Deus sabe qual é a sua necessidade de força para continuar, de resiliência para não desistir. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento. Abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você de forma tão profunda e tão real que quando você dormir, você vai saber, com absoluta certeza, que você é invencível em Cristo Jesus. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando momentos de aflição, de desânimo, de cansaço na luta, esses devocionais vão fortalecer a sua fé de forma revolucionária. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de resiliência sobrenatural. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração. E eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra de resiliência e força. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para as suas noites. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: "Sou invencível em Cristo Jesus". Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Quero que você conheça a história de Paulo, o apóstolo. Sim, Paulo, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas você sabe que Paulo não começou sendo um gigante da fé? Paulo começou sendo Saulo, um perseguidor da igreja, alguém que causava sofrimento aos cristãos. Mas quando Jesus se revelou a Paulo no caminho de Damasco, a vida dele foi completamente transformada. E a partir daquele momento, Paulo se tornou o maior evangelista da história do cristianismo. Mas a jornada de Paulo não foi fácil. Paulo enfrentou aflições que fariam qualquer pessoa comum desistir. Paulo foi apedrejado e deixado como morto. Paulo foi açoitado múltiplas vezes. Paulo foi preso injustamente. Paulo foi rejeitado por aqueles que ele tentava ajudar. Paulo foi traído por pessoas em quem confiava. Paulo passou fome, sede, frio. Paulo enfrentou naufrágios, perseguições, ameaças de morte. Qualquer pessoa normal olharia para a vida de Paulo e diria: "Esse homem é azarado, esse homem é amaldiçoado, esse homem deveria desistir." Mas Paulo tinha uma perspectiva diferente. Paulo havia descoberto algo que mudou completamente a sua maneira de ver as aflições. Paulo havia descoberto que em Cristo Jesus, ele era invencível. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 4, 8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que declaração poderosa! Paulo está reconhecendo que as aflições são reais. Ele não está negando que as dificuldades existem. Ele está dizendo: sim, somos atribulados, mas não angustiados. Sim, somos perplexos, mas não desanimados. Sim, somos perseguidos, mas não desamparados. Sim, somos abatidos, mas não destruídos. Você percebe a diferença? Paulo entendeu que há uma diferença entre passar por aflições e ser derrotado pelas aflições.
Há uma diferença entre enfrentar dificuldades e ser destruído pelas dificuldades. Há uma diferença entre ser atribulado e ser angustiado. Há uma diferença entre ser abatido e ser destruído. Paulo descobriu que quando você está em Cristo, você pode passar por qualquer coisa sem ser derrotado por coisa alguma. Você pode enfrentar qualquer tempestade sem naufragar. Você pode atravessar qualquer vale sem ser destruído. Você pode ser atribulado, mas não angustiado. Você pode ser perplexo, mas não desanimado. Você pode ser perseguido, mas não desamparado. Você pode ser abatido, mas não destruído. Você sente isso? Você já passou por momentos em que se sentiu atribulado, perplexo, perseguido, abatido? Você já olhou para as suas circunstâncias e pensou que não ia conseguir continuar? Paulo nos ensina que a diferença não está na ausência de aflições. A diferença está na presença de Cristo. Quando Cristo está com você, dentro de você, ao seu lado, você se torna invencível. Agora quero que você conheça a história de Jó. Jó era um homem íntegro, próspero, abençoado. Em um único dia, Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, e depois perdeu também a sua saúde. Jó foi coberto de chagas da cabeça aos pés. A esposa de Jó disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Os amigos de Jó o acusaram de ter pecado para estar passando por tudo aquilo. Jó poderia ter desistido. Jó poderia ter se revoltado contra Deus. Jó poderia ter concluído que não valia a pena ser íntegro. Mas Jó tomou uma decisão que revela o coração de alguém que possui resiliência sobrenatural. Jó decidiu manter a sua fé, mesmo quando não conseguia entender o que estava acontecendo. Está escrito exatamente em Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Que declaração de resiliência! Jó está dizendo, mesmo que Deus me mate, eu vou continuar esperando nele. Mesmo que eu não entenda, eu vou continuar confiando. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, eu vou continuar crendo que Deus é bom. E sabe qual foi o final da história de Jó? Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido em dobro. Deus deu a Jó mais filhos, mais bens, mais anos de vida, mais honra. Mas o mais importante não foi o que Jó recebeu de volta. O mais importante foi o que Jó descobriu sobre si mesmo durante a aflição. Jó descobriu que ele tinha uma resiliência que vinha de Deus. Jó descobriu que ele podia passar por qualquer coisa sem ser destruído. Você está passando por um momento difícil agora? Você está enfrentando aflições que parecem maiores do que você? Você está sendo tentado a desistir, a se revoltar, a concluir que não vale a pena continuar? Jó nos ensina que a resiliência verdadeira não vem da ausência de problemas. A resiliência verdadeira vem da presença de Deus na sua vida durante os problemas. Quero que você conheça também a história de José. José era um jovem de 17 anos quando foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. José foi levado para o Egito, longe da família, longe de tudo o que conhecia. José foi caluniado pela esposa de Potifar e jogado na prisão por um crime que não cometeu. José foi esquecido por pessoas que ele ajudou. Durante 13 anos, José poderia ter se tornado amargo, revoltado, desesperançado, mas José tinha algo que o tornava invencível: a presença de Deus. A Bíblia diz que onde quer que José estivesse, Deus estava com ele. Na casa de Potifar, Deus estava com José. Na prisão, Deus estava com José. E por causa da presença de Deus, José prosperava mesmo nas piores circunstâncias. Está escrito exatamente em Gênesis 39:2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Mesmo sendo escravo, José prosperava. Mesmo sendo injustiçado, José prosperava. Mesmo sendo esquecido, José prosperava. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. E quando finalmente chegou o momento de José ser exaltado, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. José salvou não apenas o Egito da fome, mas também a sua própria família. José transformou a traição dos irmãos em salvação para muitas vidas. José entendeu que Deus havia usado até mesmo as injustiças para posicioná-lo exatamente onde ele precisava estar. Está escrito exatamente em Gênesis 50:20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muitos povos.
José descobriu que quando Deus está com você, até mesmo as coisas ruins que acontecem na sua vida podem ser transformadas em bênçãos. José descobriu que a resiliência não é apenas sobre sobreviver às aflições, mas sobre transformar as aflições em vitórias. Você consegue ver isso na sua vida? Você consegue perceber que mesmo nas piores circunstâncias, Deus está com você? Você consegue entender que Deus pode transformar até mesmo as injustiças que você sofreu em oportunidades para o seu bem e para o bem de outros? Agora quero que você conheça a história de Daniel. Daniel era um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia. Daniel perdeu a sua pátria, a sua família, a sua liberdade. Daniel foi forçado a viver em uma cultura pagã, a servir reis que não conheciam o Deus verdadeiro. Daniel enfrentou pressões constantes para abandonar a sua fé, para se conformar com os costumes babilônicos. Mas Daniel tomou uma decisão que mudou o curso da sua vida. Daniel decidiu que não se contaminaria, não importa qual fosse o preço. Daniel decidiu que manteria a sua fé, não importa quais fossem as consequências. Daniel decidiu que serviria a Deus, não importa onde estivesse. E por causa dessa decisão, Daniel enfrentou perseguições. Daniel foi jogado na cova dos leões por se recusar a parar de orar. Daniel foi ameaçado de morte por interpretar sonhos que os reis não queriam ouvir. Daniel foi odiado por outros oficiais que tinham inveja da sua posição. Mas Daniel tinha uma resiliência que vinha de Deus. Daniel sabia que Deus estava com ele, e isso o tornava invencível. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus fechou a boca dos leões. Quando Daniel foi ameaçado por interpretar sonhos, Deus o exaltou ainda mais. Quando Daniel foi perseguido por outros oficiais, Deus o promoveu acima de todos eles. Está escrito exatamente em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e abertas as janelas do seu quarto na direção de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Mesmo sabendo que orar poderia custar a sua vida, Daniel continuou orando. Mesmo sabendo que manter a sua fé poderia resultar em morte, Daniel manteve a sua fé. Daniel entendeu que há coisas mais importantes do que a própria vida. Daniel entendeu que há princípios pelos quais vale a pena morrer. Daniel entendeu que quando você tem Deus ao seu lado, você pode enfrentar qualquer leão, qualquer fornalha, qualquer perseguição e sair vitorioso. Você tem essa convicção? Você tem essa resiliência que vem de saber que Deus está com você? Você tem essa força que vem de entender que em Cristo Jesus, você é invencível? Mas agora eu quero que você ouça a palavra que está no centro de tudo isso. A palavra que Paulo escreveu depois de ter experimentado todas essas aflições. A palavra que vai transformar a sua maneira de ver as dificuldades. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Vamos destrinchar cada palavra dessa passagem, porque cada palavra aqui é uma chave para uma vida de resiliência e vitória. Em tudo somos atribulados. Paulo não está negando a realidade das aflições, ele está reconhecendo que as tribulações fazem parte da vida, que as dificuldades são reais, que os problemas existem, mas observe o que vem depois. Mas não angustiados. Há uma diferença entre ser atribulado e ser angustiado. Você pode passar por tribulações sem permitir que essas tribulações dominem o seu coração, a sua mente, a sua paz, perplexos, mas não desanimados. Você pode não entender o que está acontecendo na sua vida. Você pode ficar confuso com os caminhos de Deus. Você pode se perguntar por que certas coisas estão acontecendo. Mas você não precisa desanimar. Você pode estar perplexo e ainda assim manter a esperança. Você pode não entender e ainda assim continuar confiando. Perseguidos, mas não desamparados. Você pode enfrentar oposição. Você pode ser rejeitado, criticado, atacado. Mas você nunca está desamparado. Deus está com você. Deus está ao seu lado. Deus está lutando por você. Mesmo quando parece que todo mundo está contra você, Deus está a seu favor. Abatidos, mas não destruídos.
Você pode ser derrubado. Você pode cair. Você pode passar por momentos em que se sente quebrado, ferido, machucado, mas você não é destruído. Você pode ser abatido, mas você se levanta. Você pode cair, mas você não fica no chão. Você pode ser ferido, mas você não é eliminado. Esta é a diferença entre quem tem Cristo e quem não tem Cristo. Esta é a diferença entre quem conhece a Deus e quem não conhece a Deus. Quando você tem Cristo na sua vida, você se torna invencível, não porque você não vai enfrentar problemas, mas porque você vai vencer todos os problemas. Mas agora, eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também estão precisando de resiliência e força. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem: sou invencível em Cristo Jesus. Agora quero que você entenda por que você tem essa resiliência sobrenatural. Paulo explica isso no versículo seguinte. Está escrito exatamente em 2 Coríntios 4, 10 até 11. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Paulo está revelando o segredo da resiliência cristã. Nós trazemos no nosso corpo a mortificação de Jesus. Isso significa que nós participamos dos sofrimentos de Cristo, mas ao mesmo tempo, nós também participamos da vida de Cristo. A mesma vida que ressuscitou Jesus dos mortos está operando em nós. Quando você entende isso, você percebe que a sua resiliência não vem da sua própria força. A sua resiliência vem da vida de Jesus que está em você. A mesma força que fez Jesus vencer a morte está operando na sua vida. O mesmo poder que fez Jesus ressuscitar está disponível para você. Por isso você pode ser atribulado, mas não angustiado. Por isso você pode ser perplexo, mas não desanimado. Por isso você pode ser perseguido, mas não desamparado. Por isso você pode ser abatido, mas não destruído. Porque a vida de Jesus está se manifestando em você. Quero que você conheça a história dos 3 jovens hebreus: Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados cativos para a Babilônia junto com Daniel. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro e ordenou que todos se curvassem diante dela. Quem não se curvasse seria jogado na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens hebreus se recusaram a se curvar. Eles sabiam que isso significava morte certa. Eles sabiam que a fornalha estava tão quente que matava até mesmo os soldados que se aproximavam dela. Mas eles tomaram uma decisão que revela uma resiliência sobrenatural. Está escrito exatamente em Daniel 3, 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que declaração de fé! Eles estão dizendo: nosso Deus pode nos livrar. Nós cremos que Ele vai nos livrar. Mas mesmo que Ele não nos livre, mesmo que tenhamos que morrer, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos adorar outros deuses. Nós não vamos comprometer a nossa fé. E sabe o que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha, mas não morreram. Quando o rei olhou dentro da fornalha, ele viu 4 homens caminhando no meio do fogo, e o quarto era semelhante ao Filho de Deus. Jesus estava com eles na fornalha. Jesus estava protegendo eles no meio do fogo. Quando eles saíram da fornalha, não tinham nem cheiro de fumaça. O fogo não havia tocado neles. O fogo havia queimado apenas as cordas que os amarravam. Eles entraram amarrados e saíram livres. Eles entraram como prisioneiros e saíram como testemunhas do poder de Deus. Os 3 jovens hebreus descobriram algo que você precisa descobrir. Quando você tem Jesus com você, você pode passar por qualquer fogo sem ser queimado. Você pode enfrentar qualquer fornalha sem ser destruído. Você pode atravessar qualquer aflição sem ser derrotado. Você está passando por alguma fornalha agora? Você está enfrentando algum fogo que parece impossível de suportar? Eu quero que você saiba que Jesus está na fornalha com você. Jesus está no fogo ao seu lado.
Jesus está te protegendo no meio da aflição. Quero que você conheça também a história de Pedro. Pedro era um pescador simples quando Jesus o chamou. Pedro era impulsivo, instável, cheio de falhas. Pedro negou Jesus 3 vezes na noite em que Jesus foi preso. Pedro poderia ter se considerado um fracasso total, alguém que não merecia uma segunda chance. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Depois da ressurreição, Jesus restaurou Pedro. Jesus deu a Pedro uma nova oportunidade, e Pedro se tornou o líder da igreja primitiva. Pedro se tornou um pregador poderoso. Pedro se tornou um homem de fé inabalável. Mas a jornada de Pedro não foi fácil. Pedro foi preso múltiplas vezes. Pedro foi açoitado por pregar o evangelho. Pedro foi ameaçado de morte pelas autoridades. Pedro enfrentou perseguições constantes. Mas Pedro havia descoberto algo que o tornava invencível: a presença de Jesus. Está escrito exatamente em Atos 5:40-41. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e açoitando-os, mandaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Você consegue imaginar isso? Pedro e os outros apóstolos foram açoitados, espancados, humilhados. E qual foi a reação deles? Eles saíram regozijando-se, eles saíram alegres, eles consideraram uma honra sofrer pelo nome de Jesus. Pedro havia descoberto que quando você tem Jesus, até mesmo os sofrimentos se tornam motivo de alegria. Pedro havia descoberto que quando você tem Cristo, até mesmo as aflições se tornam oportunidades de testemunho. Pedro havia descoberto que quando você conhece a Jesus, você se torna invencível. Agora quero que você conheça a história de Estevão. Estevão era um dos primeiros diáconos da igreja. Estevão era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Estevão fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Mas Estevão também enfrentou grande oposição. Os líderes religiosos não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então eles o acusaram falsamente de blasfêmia. Estevão foi levado ao tribunal. Estevão foi julgado injustamente. Estevão foi condenado à morte por apedrejamento. Mas observe a reação de Estevão diante da morte. Está escrito exatamente em Atos 7:55-56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Estevão estava sendo apedrejado até a morte, mas ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Normalmente Jesus está assentado à direita do Pai, mas para receber Estevão, Jesus se levantou. Jesus se pôs em pé para honrar o seu servo fiel. E qual foi a última oração de Estevão? Está escrito exatamente em Atos 7:60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão orou pelos seus assassinos. Estevão perdoou aqueles que o estavam matando. Estevão morreu em paz, sabendo que estava indo para a presença de Jesus. Estevão descobriu que quando você tem Jesus, até mesmo a morte se torna vitória. Você tem essa perspectiva? Você tem essa resiliência que vem de saber que Jesus está com você? Você tem essa força que vem de entender que em Cristo você é mais do que vencedor? Agora eu preciso que você entenda que todas essas histórias estão conectadas por um fio dourado, a presença de Jesus. Paulo, Jó, José, Daniel, os 3 jovens hebreus, Pedro, Estevão, todos eles descobriram que quando Jesus está com você, você se torna invencível. Não porque você não vai enfrentar problemas, mas porque você vai vencer todos os problemas. Eu profetizo que 2026 é o seu ano de resiliência sobrenatural. Eu declaro que 2026 é o ano em que você vai descobrir que é invencível em Cristo Jesus. Eu decreto que 2026 é o ano em que você vai ser atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Você não é coincidência. Você é propósito. Você está aqui porque Deus quer que você saiba que você tem uma resiliência que vem do céu. Você tem uma força que vem de Deus. Você tem uma capacidade de vencer que vem de Cristo Jesus. Que as aflições não te destruam,
mas te fortaleçam. Que as dificuldades não te derrotem, mas te ensinem. Que as perseguições não te desanimem, mas te purifiquem. Que os problemas não te quebrem, mas te moldem. Que 2026 seja marcado na sua vida como o ano em que você descobriu que é invencível em Cristo. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por esta noite, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que nos torna invencíveis. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus que não nos abandona nas aflições, mas caminha conosco através delas. Nós te exaltamos, porque tu és o Deus que transforma tribulações em vitórias, que transforma aflições em testemunhos, que transforma sofrimentos em força. Senhor, nós declaramos que resiliência sobrenatural está sendo derramada sobre quem está nos ouvindo nesta noite. Nós declaramos que força divina está sendo impartida. Nós declaramos que a vida de Jesus está se manifestando na vida dessa pessoa. Nós declaramos que ela pode ser atribulada, mas não será angustiada. Pode ser perplexa, mas não será desanimada. Pode ser perseguida, mas não será desamparada. Pode ser abatida, mas não será destruída. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta noite. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão cansadas de lutar, pessoas que estão olhando para suas vidas e pensando: não aguento mais, não tenho mais força, não consigo mais continuar. Senhor, eu vejo aqueles que estão no desânimo, na depressão, na vontade de desistir. Eu vejo aqueles que estão sendo atribulados, perseguidos, abatidos e se sentem como se fossem ser destruídos. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está prestes a fazer um milagre de resiliência. Deus vai quebrar o cansaço e dar força sobrenatural. Deus vai quebrar o desânimo e dar esperança renovada. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de resiliência divina. Que 2026 é o ano em que essa pessoa vai descobrir que é invencível em Cristo Jesus. Que 2026 é o ano em que ela vai experimentar a vida de Jesus se manifestando na sua vida de forma poderosa. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma revelação profunda da vida de Jesus que habita nela. Uma compreensão real de que a mesma força que ressuscitou Jesus dos mortos está operando na vida dela. Uma convicção absoluta de que em Cristo ela é mais do que vencedora. Pai, coloca uma fé inabalável de que não importa o que venha, ela não será destruída. Tira o cansaço, Senhor. Tira o cansaço de lutar. Tira o cansaço de resistir. Tira o cansaço de continuar quando tudo parece impossível. Tira o desânimo. Tira o desânimo que sussurra que não vale a pena continuar. Tira o desânimo que grita que ela não vai conseguir. Tira o desânimo que paralisa e impede de prosseguir. Tira a vontade de desistir. Tira a tentação de se render. Tira o pensamento de que é melhor parar de lutar. Senhor, coloca no coração dessa pessoa uma determinação sobrenatural, uma garra divina, uma resiliência que vem do trono de Deus. Senhor, cura as feridas daqueles que estão escutando esta oração. Cura aquelas feridas que vieram de lutas prolongadas. Cura aquelas feridas que vieram de batalhas que pareciam não ter fim. Cura aquelas feridas que vieram de ser atribulado, perseguido, abatido. Cura aquelas feridas que fazem a pessoa pensar que não tem mais força para continuar. Senhor, coloca bálsamo sobre cada ferida e renova as forças como as da águia. Senhor, coloca nessa pessoa uma ousadia divina para enfrentar qualquer aflição. Uma determinação sobrenatural para não se render diante de nenhuma dificuldade. Uma coragem que vem só do trono de Deus para continuar lutando mesmo quando tudo parece perdido. Coloca uma força para se levantar toda vez que for derrubada. Coloca uma garra para não desistir mesmo quando for abatida. Coloca uma convicção de que em Cristo Jesus ela é invencível. Senhor, que essa pessoa experimente o milagre de ter força sobrenatural em meio às aflições.
Que essa pessoa experimente a paz de saber que Jesus está com ela na fornalha. Que essa pessoa experimente a alegria de ser considerada digna de padecer pelo nome de Jesus. Que essa pessoa experimente a vitória de ser atribulada, mas não angustiada. Que essa pessoa experimente o poder de ser abatida, mas não destruída. Senhor, que essa palavra sobre resiliência e força fique cravada no coração de quem está nos ouvindo. Que não seja apenas uma mensagem que passa, que seja uma revelação que transforma, que seja uma verdade que liberta, que seja uma força que sustenta. Que toda vez que a aflição vier, essa pessoa se lembre: sou atribulada, mas não angustiada. Que toda vez que a perseguição bater, essa pessoa declare: sou perseguida, mas não desamparada. Que toda vez que for abatida, essa pessoa proclame: sou abatida, mas não destruída, porque a vida de Jesus se manifesta em mim. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é a nossa força, a nossa rocha, o nosso refúgio, o Deus que nos torna invencíveis, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar resiliência sobrenatural, que essa pessoa vai descobrir que é invencível em Cristo Jesus, que essa pessoa vai ser atribulada, mas não angustiada, perplexa, mas não desanimada, perseguida, mas não desamparada, abatida, mas não destruída, que essa pessoa vai testemunhar: a vida de Jesus se manifesta em mim. Que essa pessoa vai declarar: em Cristo eu sou mais do que vencedora. Que essa pessoa vai proclamar: nada pode me destruir porque Jesus vive em mim. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu, algo foi quebrado. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação. O cansaço foi quebrado. O desânimo foi destruído. A vontade de desistir foi eliminada. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que você é invencível em Cristo Jesus. Você já passou por aflições antes e sobreviveu, não é verdade? Você já foi atribulado e não foi angustiado. Você já foi abatido e não foi destruído. Deus sempre te deu força para continuar. E nesta aflição atual não será diferente. Deus vai te dar resiliência sobrenatural. Deus vai te fazer invencível. 2026 é o seu ano de resiliência divina. Você ouça bem, 2026 é o ano em que você vai descobrir que é invencível em Cristo Jesus. É o ano em que você vai ser atribulada, mas não angustiada. É o ano em que você vai ser perplexa, mas não desanimada. É o ano em que você vai ser perseguida, mas não desamparada. É o ano em que você vai ser abatida, mas não destruída. É o ano em que a vida de Jesus vai se manifestar poderosamente na sua vida. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima de cansaço. Deus ouviu cada clamor por força. Deus conhece cada detalhe da sua aflição, do seu desânimo, da sua luta. E Deus vai responder com resiliência sobrenatural, com força divina, com a vida de Jesus se manifestando poderosamente em você. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta resiliência no dia a dia. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de força sobrenatural hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também estão precisando de resiliência e força. Deixa nos comentários essa mensagem. Sou invencível em Cristo Jesus. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade,
de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de resiliência sobrenatural, de força divina, de vitória em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, a nossa força, aquele que nos torna invencíveis, o Deus da nossa resiliência. Amém e amém. Que você durma profundamente, que você sonhe com as vitórias que Deus está preparando para você, e que quando acordar, você já sinta que algo mudou nos bastidores do reino de Deus. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.